Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a interdisciplinariedade da criminologia. Veja, a criminologia vai estudar um fenômeno muito complexo, né? E um fenômeno muito amplo, que é o do crime. Você pode falar do crime como conceito, você vai falar, por exemplo, do criminoso, vai estudar a questão da vítima, por exemplo, a questão do controle social. Veja que você está falando de uma série de conhecimentos que envolvem várias áreas, né, do conhecimento. E nenhuma área é estanque, nenhuma área sozinha consegue pensar tudo isso, né? Até porque a criminologia ela vai ser pensada, né, para ser interdisciplinar, né? Ela vai trazer métodos, vai trazer informações, vai trazer formas de você estudar algum fenômeno que virão de diversas áreas do conhecimento, não é? Então, por a gente estar articulando várias áreas do conhecimento, né, várias disciplinas, várias ciências, e transformando numa terceira coisa, é que a gente vai falar, vai entender que a criminologia é interdisciplinar. Veja uma coisa, o próprio crime, ele é entendido como um fenômeno multifatorial, não é? Veja que, se você for pensar modernamente o conceito de crime, a gente já tratou disso em outros vídeos, a gente vai perceber que para compreender por que um fenômeno criminoso vai acontecer, crescer, diminuir, sofrer intervenção, a gente vai ter que pensar um monte de coisa, vai ter que pensar a cultura de um lugar, a composição da sociedade, o que acontece na economia, na política, vai ter que pensar a psicologia do indivíduo, de repente algum fator biológico que aconteceu naquele momento, né? Então veja que, sei lá, nenhum campo vai conseguir oferecer uma resposta isolada e nem uma resposta complexa. Então o próprio fenômeno criminoso, por si só, pela sua natureza, ele vai exigir que a gente olhe de forma holística, ou seja, de forma em conjunto, como um todo, para entender o fenômeno criminoso. Então veja, se o próprio fenômeno criminoso ele envolve todas essas facetas, é natural que a criminologia desenvolva um método, desenvolva uma matriz de pensamento que pense a partir de diversos saberes, né? Se a gente for olhar, né, o ambiente em que a criminologia está inserida, a gente também vai pensar, também vai perceber que a criminologia, além de produzir um conhecimento a partir de um diálogo de diversos saberes, de diversas ciências, ela também, depois de produzir os seus estudos, ela também vai conversar, vai alimentar outras ciências. Então veja que no input, na entrada, né, a criminologia terá vários alicerces, vai ser multifatorial, porque ela vai compreender o crime como multifatorial, e na saída, na hora que ela entrega isso para a sociedade, na hora que ela tem um impacto no ambiente em que ela existe, a criminologia, ela também vai conversar com outras ciências. Se a gente for pegar lá os manuais, né, de criminologia, eles vão falar isso, eles vão falar, olha, a criminologia, ela existe e ela produz e ela dialoga os seus conhecimentos com, pelo menos, as políticas públicas e o direito. Se a gente for pegar lá as políticas públicas criminais, né, as políticas criminais e o direito, e majoritariamente o direito penal, junto com a criminologia, elas vão formar um trio que a doutrina vai chamar de ciências criminais. Então veja que a criminologia ela vai estudar os diversos aspectos do crime, ela vai entender diversas teorias, ela vai criar diversas teorias, vai compreender diversos fenômenos criminosos, ela vai criar uma massa de conhecimento e esses conhecimentos vão ser aproveitados pela sociedade, vão ser debatidos, vão ser levados, por exemplo, para o parlamento, vão ser levados para a opinião pública. Então, muitas vezes,
por exemplo, a imprensa vai estar discutindo isso, os órgãos públicos vão estar discutindo o que a criminologia produziu, o parlamento, as secretarias de segurança, os profissionais do Estado, do sistema de justiça, vão estar debatendo isso. A gente traz aqui, se você olhar até no Criminocast, por exemplo, a gente traz um monte de professor de universidade, ou um monte de professores, ou um monte de pesquisadores que pesquisam em institutos que se dedicam à segurança pública. Então veio gente aqui do Fórum de Segurança, do Instituto Sou da Paz, sei lá, pesquisadores até independentes, enfim, um monte de lugares aí, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, temos pessoas de outros núcleos, de outras universidades, que vão produzir. O nosso co-host aqui, o Lívio, que está em muitas entrevistas aqui comigo, por exemplo, desenvolve as pesquisas dele de forma independente, e ele é doutorando lá na UFABC, por exemplo. Veja que as pessoas que implementam políticas públicas, os gestores públicos, aproveitam esses conhecimentos, eles vão ler, vão levar essas pessoas para falarem lá nos lugares e vão aproveitar esses conhecimentos para traçar os planos de ação do Estado, né? Para traçar as regras de conduta, para pensar quais são os próximos passos, o que devemos fazer, como devemos fazer em termos de segurança pública. Então veja que, se a gente olhar aqui no nosso quadro, é a forma como a criminologia migra para as políticas públicas. E veja que as políticas públicas só acontecem porque elas vão utilizar a linguagem de programação do Estado, que é o direito. Então, muitas vezes, você vai definir um conceito jurídico, ou, de repente, se a gente for falar de direito penal, pode ser que seja criado um novo tipo de crime para ser inserido no código, pode ser que a gente aumente a pena de um crime, diminua, ou defina aqui uma progressão criminal diferente, ou pode ser que a gente organize as forças policiais de forma diferente. Aí, por exemplo, você já nem está falando mais de direito penal, você está falando de direito administrativo. Mas veja que tudo isso aqui vai conversar. E amanhã, depois que o direito for agir, né, depois que ele tiver um impacto na sociedade por meio das políticas públicas, a criminologia de novo vai olhar para o fenômeno criminoso, vai olhar para esse impacto, vai produzir novos conhecimentos e vai retroalimentar essas ciências criminais. Né? Então, esse vamos dizer, o molho em que a criminologia vai existir. Essa é a saída. E na entrada? Na entrada, a gente tem algumas ciências que são básicas, né? Que é a sociologia, a psicologia, a biologia. Se a gente tiver que colocar outras ciências, e de novo, aqui no primeiro slide eu coloquei um monte de coisa. Além da biologia, além da psicologia, coloquei a questão da cultura, da economia, né, da política. Veja que a gente pode, do direito, né, a gente pode conversar sobre várias ciências. Classicamente, olhando lá nos manuais, ou para quem estuda para concurso, sei lá, você vai ter essas três aqui. Né? A sociologia, que vai estudar a sociedade, as estruturas da sociedade, a psicologia, que vai estudar a mente humana, a psique humana, e a biologia, que estuda a vida, estuda os organismos vivos. Né? Minimamente, essas três vão ser pensadas, vão ser combinadas e vão criar aquele ambiente de estudos, né, que produzem conhecimentos criminológicos. Veja que não se resume a isso. Isso aqui é um esquemão muito para concurso. Mas na prática, olha só, a gente pode pensar N coisas. Por exemplo, se você pensar, por exemplo, né, a questão da biologia, você pode pensar, por exemplo, a questão da neurociência, né? Será que, por exemplo, a impulsividade é uma coisa biológica ou psicológica? Será que ela influencia? A gente pode pensar a medicina legal, né? A medicina forense, por exemplo, que é o quê? O uso da medicina em questões criminológicas. Então, pensar a dinâmica dos fatos, as análises científicas. Né? Você pode pensar, por exemplo, a antropologia, né, que estuda majoritariamente o homem e a cultura. Como será que a cultura influencia a conduta? Será que uma certa sociedade encara o crime de uma forma ou de outra?
Então olha só como aspectos completamente diferentes que podem comportar 1000 pesquisas. A gente pode pensar, por exemplo, a questão da ciência política ou da estatística, por exemplo. A gente trouxe aqui o professor Túlio, né? E ele fala muito de estatística, ele conta aqui como ele foi estudar no episódio dele lá nos Estados Unidos, métodos quantitativos, que é justamente estudar métodos mais empíricos, né? Que mede criminalidade, mede padrões, mede tendência, por exemplo. Né? Então isso já é uma outra, já um outro aspecto muito importante, inclusive, da criminologia aplicada. Então veja que não é algo que paira no ar, é algo palpável, né? Na própria Polícia Civil, por exemplo, né? Você tem uma série de conhecimentos, uma série de elementos, né? Tanto da sociedade como elementos técnicos, setores da polícia, que vão pensar a criminologia. Então você pode ter, por exemplo, setores em que você identifica lá alta incidência. Você pode ter, por exemplo, as ações de inteligência que vão estudar, por exemplo, o mapeamento criminal e vão produzir conhecimento para os investigadores aprimorarem as suas técnicas ou entenderem as suas dinâmicas de trabalho. Você tem, por exemplo, núcleos de psicologia que podem fazer, por exemplo, perícias, né? Você tem o Instituto de Criminalística, né, que vai trazer outros tipos de conhecimentos científicos aplicados a um esclarecimento de crimes. Né? Você tem todo um aspecto de polícia judiciária, por exemplo, um estudo de direito penal para endereçar corretamente os institutos jurídicos às investigações. Então, olha, se pede mandado de prisão nessas ocasiões, os mandados vão ser cumpridos dessa forma, olha, os inquéritos vão ser conduzidos desse jeito, para que se possa formular a prova e ser apresentada em juízo. Né? Veja que tudo isso vai ser influenciado lá pela política pública que eu falei. Olha, nós temos aqui estratégias de prevenção, estratégias de intervenção que vão guiar a atividade da Polícia Civil como um todo. Então veja que quando a gente fala de polícia, e aqui também falando de investigação, tudo aquilo que é desenvolvido, todas as estratégias, todas as ferramentas, elas vão sofrer essa influência da interdisciplinariedade. Né? Por quê? Porque, veja, primeiro de tudo, isso traz qualidade para as investigações, isso traz uma possibilidade de você avaliar a eficiência. Isso permite que o conhecimento gerado lá na teoria converse com o conhecimento na prática. Eu vejo, por exemplo, que muitos de vocês, as pessoas que assistem aqui o podcast, por exemplo, falam, olha, queria saber como é que isso acontece na prática, eu queria, conta mais como que na prática, esses caras estão falando teoria, mas na prática. Veja, quando a gente leva esses conhecimentos para a prática, né, não só de polícia judiciária, mas de justiça, ou de, por exemplo, políticas no sistema penitenciário. A gente já teve aqui colegas do sistema penitenciário, a gente começa a fazer análises mais realistas. Né? Você evita simplificações, né? E começa a olhar com profundidade para esses temas. E olhar com profundidade num negócio que a gente insiste muito aqui, que é a decisão baseada em evidência. A criminologia, ela vai pensar, né, todo esse sistema, toda essa implicação do que a polícia vai fazer, do que a justiça vai fazer, de como o criminoso se comporta, de como o crime se apresenta, não de achismo, não de pensamentos vazios, mas a partir de evidências sólidas, evidências científicas sólidas. O que a classifica como ciência é justamente essa capacidade de fugir da mera intuição, do mero palpite ou do senso comum e caminhar para decisões que são validadas por algum método de pesquisa. Não é? Veja que isso permite tanto uma compreensão quanto uma intervenção no fenômeno criminoso muito mais qualificada. E todo esse sistema,
né, de interdisciplinariedade digamos assim, integração, né, com outras ciências e de pensar a transição da teoria para a prática é o que a gente quer trazer luz aqui no nosso Criminocast. Então, quando você for estudar a criminologia, for olhar a questão da interdisciplinariedade, é isso aqui que está por trás. É esse olhar da criminologia que está por trás. É isso que vai qualificar muito mais uma discussão. Não é? Então, essa aqui é que é digamos assim, a interdisciplinariedade da criminologia. Espero que você tenha gostado aqui desse nosso vídeo, que isso aqui te ajude a compreender um pouco mais as nossas discussões, a você desenvolver também aí as suas ideias de criminologia e sempre pedindo aqui para que você assista os episódios sob esse olhar, procure aqui as nossas aulas e claro, siga aqui a gente no canal, comente, traga para a gente os temas aqui que você acha importante. Bacana? Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.